Oi, gente. Agora nós vamos falar de auxílio emergencial, tá bom? Só de auxílio emergencial. Com o defensor público da União, Dr. Kleber. Vocês estão cansando de olhar pra minha cara, né? Vocês estão cansando de olhar pra mim? Espero que não. Ó, Dr. Kleber, deixa eu ver se ele já tá enviando. A galera já tá doida, mas... Ô, gente, pessoal do grupo... Manda esse link lá pro pessoal, por favor. Fala que o Dr. Kleber já tá disponível aqui pra gente conversar, tá? Vocês vão enjoar de mim, de tanto que a gente vai falar. Agora eu tô esperando o Dr. Kleber, que é o defensor público da União, que vai falar pra gente como resolver as questões que estão postas aí. Tá bom? Como que é o atendimento agora... Ó, previsão de segunda parcela não tem. Tá saindo um fake news, sei lá, aí falando que já tem até a terceira parcela. Mas como? Se a gente não pagou nem a segunda, como que já tem a terceira, gente? Difícil, hein? Dr. Kleber, já estou à tua disposição. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ele já entrou. Vamos lá, gente. Todo mundo querendo entrar, né? Deixa eu ver aqui. Mas eu tô esperando o Dr. Kleber. Gente, taca coração aí. Nós precisamos de gente aqui pra assistir essa live. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ok? A voz? Abaixa aí, Vitor. Nós vamos falar pro Dr. Kleber, tá? Essas situações todas. Todas. Deixa eu ver se ele entrou, porque aí eu vou convidar ele pra ele aceitar. Tá tudo ok, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Agora nós vamos falar de auxílio emergencial. Deixa eu ver aqui. Não, mas já tem a pergunta, hein? Ele não entrou ainda, não. Não sabe compartilhar? Ô, Nelly, faz um favor pra mim. Vai lá embaixo, na live, no... Agora, gente, eu não vou chamar ninguém, só depois, tá? Aí depois dessa live, nós temos uma live com o Dr. Breno. Não tô conseguindo ver quem que entrou aqui. A gente vai falar de auxílio emergencial. Esperem um minutinho. Vamos lá. Ó, gente, quem tá aí com problema aí, ó, Dr. Kleber agora. Oportunidade única. Já te chamei. Ei, maravilha. Boa noite, doutora Michele. A live mais esperada do século. Poxa, que é isso? Assim eu fico honrado, eu fico feliz. Você não imagina o tanto de problema que esse povo tá passando, não. Esse perrengue. Eu devo ter recebido só no meu Instagram umas 50 perguntas, sem exagero, viu? Sem exagero, 50 perguntas. Você começou a divulgar, o pessoal começou a me mandar o WhatsApp, Instagram e etc. Isso é aí. animado. Então, quer dizer, assim tem muita gente aí que tem muita dúvida e a gente vai tirar todas aqui hoje. É isso aí. Ô, doutor Kleber, você está acompanhando, né? Prazer. Primeiro, agradecer por ter aceitado o meu convite. Eu né? que agradeço, eu que agradeço. O Felipe é um amigo muito querido, então ele fez a ponte. Eu falei, Felipe, eu tô com um problema, me ajuda. Ele falou assim, ó, eu tenho um DPU aqui para conversar com você. Foi meu ex-sócio. Falei, então é ele mesmo, vamos conversar. É ele mesmo. Ó, manda um abraço. O Felipe é uma pessoa maravilhosa, é o Felipe Mota, viu, pessoal? Se vocês acompanharem aí, é uma pessoa que eu tenho muito carinho.
E essa ponte foi maravilhosa. Eu estou acompanhando aqui, eu comecei a mexer no seu Instagram, futucar, fui para ali, adorei seu Instagram. Eu falei, Obrigada. já comecei a seguir na mesma hora que eu vi. Sinceramente, eu fico feliz do Felipe ter feito essa ponte. Ele realmente só me traz pessoas maravilhosas. Todo mundo que ele me apresentou é assim. É uma pessoa abençoada como você é, viu, Michele? Um Obrigada. prazer estar aqui. Antes de qualquer coisa, eu acho que eu deveria explicar, pessoal, o papel, o que é, qual defensoria procurar. Que o pessoal, Sim. às vezes, acha que é a defensoria do Estado, às vezes não sabe nem que existe, às vezes, a DPU. Aí, Sim. outras perguntas que eu recebo. Olha, e se na minha região não tem DPU, como é que eu faço? Que também é uma situação muito comum nesse Brasilzão inteirinho. Então, eu já posso começar por aí? Claro, fica à vontade, que a palavra é sua. O Então, povo vamos quer te lá. ouvir demais. Então, vamos falar das duas diferenças, né? É um cadastro, isso aí o pessoal estava falando, estava acompanhando as lives, eu estava assistindo também, e achei muito legal. O pessoal chegou a tratar o que é auxílio emergencial, e o pessoal já sabe, já está no senso comum das pessoas o que é esse auxílio emergencial. É para dar uma força na economia, efetivamente colocar essa situação periclitante que as pessoas estão passando, tentar dar aí uma salvaguarda. É pouco, mas tem ajudado muitas famílias. E aí é um programa, por ser um programa federal, instituído e gerido pelo Cadastro Nacional de Informações Sociais, INSS, a Caixa que está fazendo o papel de instituição financeira pagadora. Então, tudo isso traz e atrai as instituições federais e, portanto, a DPU, e não as defensorias estaduais, como órgãos passíveis de a serem procurados em caso... E aí eu vou dizer uma situação. A gente só atua para quem é hipossuficiente, quem tem condições financeiras para pagar. Mas uma pessoa que está precisando de auxílio, e a gente já pega os Mas deixa eu enquadramentos da fazer só lei. uma. Isso. Os Já falou, enquadramentos já leu meu legais. pensamento. Aquele que está no enquadramento legal, se a gente colocar assim, todos que estão no enquadramento legal são assistidos necessariamente da DPU. Então, até os critérios são muito parecidos, são até praticamente os mesmos. Então, a pessoa, se ela tiver um deferimento de assistência por renda, ela não tem direito a auxílio. Então, é bem tranquilo isso. Mas a gente tem recebido uma quantidade enorme de pedidos de auxílio emergencial, de judicialização de auxílio, desse pedido de auxílio emergencial. Então, a quantidade é muito grande e as pessoas devem, sim, procurar a DPU. Aí vem a pergunta, se na minha região não tem, se não tem DPU, como é que eu faço? Eu recebi tantas mensagens. Eu recebi uma mensagem de uma moça que mora na cidade do Cabo do Santo Agostinho. Não sei se você conhece. Fica lá em Pernambuco, fica lá no Nordeste. Eu conheço a cidade do Cabo, cidade maravilhosa, linda. E quando cheguei lá, quando comecei a explicar para ela, ela falou, mas aqui não tem. E aqui que eu orientei. Eu falei, olha, procura a DPU daí, hoje ainda. Não fala que falou comigo, não, porque senão o pessoal vai achar que está com influência, né? Aqui lá todo mundo ali. Falei, olha, só fala que eles estão atuando. E, realmente, na cidade do Cabo, a DPU Recife passou, sim, a atuar e está atuando. No caso dela, está orientando, está passando todas as informações. Teve um monte de pergunta aí, viu, doutora? Eu vou começar a colocar aqui, porque já tem mais de 250. Ah, maravilha. Aqui, ó. Refez o cadastro e o mesmo continua em análise 2 semanas. É muito tempo. Eu vou dizer como é que a gente está funcionando aqui na DPU para instrumentalizar isso. Primeiro, essa pessoa que refez o cadastro efetivamente possui os critérios que a legislação determina, ou seja, está desempregado, recebeu, ou então não é desempregado, é autônomo, recebeu menos de 28 mil no ano de 2018, não é 2019 não, viu, pessoal? De 2018, aí a pessoa, sim... então a sua renda familiar. O que é renda familiar? Conta ele, a esposa, eventual filho que trabalhe, que mora na casa. A renda familiar é abaixo dos critérios do que está aqui, olha, vamos colocar aqui o critério, até 3 salários mínimos? Não, é acima. Então, tudo isso... E por que continua em análise? De duas, uma. Ou o Cadastro Nacional de Informações Sociais não está devidamente preenchido pelo INSS, e isso acontece, é muito comum, doutora Michele, porque às vezes o patrão não faz a contribuição social. Sim. E ao não fazer essa contribuição fica lá vazio,
e a pessoa é como se estivesse omitindo o tributo. E ao omitir o tributo, que ela não teve nenhum tipo de influência naquilo, ela passa e começa a ficar aquele processo dela em análise, 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 e demora em análise. E o que eu recomendo a essas pessoas? A gente tem que explicar isso para elas, que nem sempre a judicialização é mais rápida do que aguardar o deferimento ou o eventual indeferimento. A gente só Sim. consegue judicializar se tiver o efetivo indeferimento. Aí falou, mas a gente está 2 semanas, eu estou esperando há 2 semanas e até agora nada, por que está demorando? E o que eu falo? Olha, já que já estamos há 2 semanas e está demorando para receber isso aí, a gente tem que efetivamente ligar lá, se for o caso. Não consigo ligar. Aí a gente tem que procurar. Aí, mesmo assim, continua em análise. Aí sim a gente fala, olha, como é um auxílio emergencial, 2 semanas é muito tempo. Então a gente já Então, pode tentar construir. É construção. todo mundo já pode fazer reclamação na DPU. Sabe por quê? Porque o prazo, doutor Kleber, não sei Já passou. se você concorda com. Vou te chamar de você, tá? Claro, é você mesmo. Todo mundo aqui é você, viu? Por Então, favor. tá. Não sei se o prazo, porque o que acontece? O início do prazo, quando eles falaram lá no lançamento, a Caixa teria 5 dias para analisar, considerando os problemas, etc. Isso. Mas já tem gente que está sendo analisado toda hora, é uma análise eterna para esse povo, gente. Esses que estão em reanálise, da reanálise, esses já preencheram os requisitos mínimos para judicialização. Esses que continuam, está em análise, continua em análise, eu preencho os requisitos, eu já vi tal. Esse já preenche. Só que é o seguinte, a judicialização pode fazer com que o recebimento desse benefício demore ainda mais. As pessoas têm que ter mais ou menos essa noção que quando você judicializa, vai depender muito do que o juiz vai decidir. O juiz federal pode falar, realmente preenche os requisitos e determina o pagamento. Mas qual juiz vai fazer isso? Muito difícil. Ele vai perguntar, Caixa, você tem 48 horas para se manifestar, ou 10 dias, vai depender do juiz. Ou então, aguarde-se o prazo da contestação e eu julgo depois da contestação. Com os prazos suspensos, então, assim, olha a dificuldade que a gente vive, já que o prazo está suspenso, a Caixa não precisa se manifestar. Já que a Caixa não precisa se manifestar, pode demorar mais. Então, o que eu recomendo? Aguardar um pouco, mas não tem mais jeito. Aí procura a DPU, ou procura algum advogado aí na sua região que não tenha DPU, né? Que tem muita gente fazendo trabalho pro bono no Brasil inteiro em relação a esse auxílio, amigo da família. Hoje em dia tem tantos e tantos advogados aí, pode ser que algum deles esteja fazendo esse trabalho de pro bono para ajudar essas pessoas. Eu chamei o Felipe. Aí o Felipe falou, Michele, mas gente não vai dar conta, não é gente demais. É porque no dia que ele participou de uma live, tinha 5.000 pessoas. Ele falou, a gente não vai dar conta, não. É gente demais. Chama o povo. 5.000 pessoas é gente demais. Mas olha, é o que eu falei lá na DPU. A DPU instituiu um mecanismo de trabalho para a gente receber todos esses processos. Mas a DPU não está recebendo, realmente não está podendo fazer atendimento direto ao público. E as pessoas estão mandando e-mail. Mas eu não tenho e-mail. Aí consegue um servidor plantonista específico para receber aquela documentação. Aí, pessoal, como é que está o print aí? Está em análise. Aí teve um caso que a pessoa ligou e aí o atendente falou, olha, o benefício foi negado. Aí quando a gente abre no aplicativo, estava em análise. E aí, qual que prevalece? O aplicativo, que a gente consegue comprovar, ou o telefone. Que o telefone que ela não gravou, que a gente não tem essa informação. Então, essa é uma situação que a gente tem muito... que tem muita dúvida e as pessoas têm muita procura em relação a isso. Olha, mas me falaram, assim, depende de cada defensor. Assim como um advogado tem o seu método de trabalho, aqui na DPU é a mesma coisa. Vai depender do método de trabalho de cada defensor. Vai ter defensor que vai entender que está em análise, já teve reanálise, já teve recurso, e ainda assim não recebeu, não, então está na hora de judicializar. Vai ter outro que vai falar, não, vamos aguardar o indeferimento expresso, que aí fica mais fácil de você solicitar uma apreciação judicial. É basicamente isso. Então, isso é uma pergunta assim. Essa pergunta é tão ampla, né, que a gente vai falando de tudo, mas é mais ou menos nessa linha que a gente coloca. Mas vamos tem um monte de pergunta aí. Muito. Auxílio inconclusivo, refeito o cadastro dia 26 agora e até agora está em análise. O mesmo caso. Só que, o que acontece? Está apresentando erro no sistema o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, tem muita gente procurando. E a Caixa, o que ela faz? Ao invés dela vir para o público e falar, gente, desculpa, o trem não foi bom,
ficou feia a situação, porque tem gente demais. Aí o que eles fizeram? Eles mandaram o pessoal fazer a tal da reanálise de pedido e criou esse tal desse reanálise. Eu acho um absurdo isso. Realmente, mas é a única saída que a Caixa achou. Eles tinham pensado, ou a gente enfrenta uma quantidade altíssima de ações judiciais, ou a gente dá uma nova oportunidade administrativa. Essa reanálise realmente não devia existir. Que como é um sistema compartilhado de todos os órgãos, você tem a Secretaria da Receita Federal, você tem a própria Cadastro Nacional de Informações Sociais, aí você tem o próprio mecanismo que a própria Caixa tem, você tem o CAD único, em muitas situações as pessoas têm que ter um cadastro no CAD único. Quando você pega todos esses órgãos envolvidos se manifestando, aí você tem um sistema que automaticamente deveria dar. Qual o problema? Muitas das pessoas, às vezes, nem declaram imposto de renda. Essa pessoa, geralmente, é que mais precisa do auxílio hoje. Essa que não fez. Aí falou, olha, mas não está chegando informação, realmente não vai chegar. Aí eles colocaram, então vamos colocar em reanálise. Já que eles vão colocar em reanálise isso, é para ver, olha, essa pessoa aqui é uma situação excepcional. Por ser excepcional, vamos aqui, obviamente, deferir ou não esse benefício. Vamos analisar com mais critério, que é muito caso, realmente é milhões de casos. Você tem 40 milhões de pessoas que pediram esse auxílio, pediram esse benefício, então essas pessoas efetivamente precisam dessa reanálise. Eu não estou defendendo aqui, porque realmente a Caixa colocou um sistema que era para estar funcionando há muito tempo. Isso é uma coisa urgente, era para ontem. E essa reanálise tem que ter mais tempo. Em relação a essa pessoa especificamente, que fez o cadastro, o recadastro, no dia 23, tem até amanhã para ter uma resposta. Em caso que são 5 dias úteis, né? Que é o que a Caixa fala que vai pagar. Então, até amanhã, eu estava contando aqui, eu falei 1, 2, 3, 4, 5. Então, até amanhã. Então, se até amanhã não der a resposta, até amanhã, 6 horas, então passou das 6 horas, não deu, aí já pode procurar a gente lá na DPU. O problema é que vai ser dia do trabalho no dia seguinte, né? Então, pode procurar a gente na segunda-feira ou até tentar procurar com o plantonista. Aí é o caso, efetivamente, de buscar essa nossa intervenção. Nesse caso aí, de realmente intervenção judicial, sem dúvida. Peraí, deixa eu olhar aqui. Essa aqui é ótima. Ó, essa é ótima. Fiz errado e não consigo mudar. Nossa, que pergunta difícil. Não é mais difícil, não. Porque inicialmente, doutor Kleber, eu estou fazendo live aqui todo dia, 10 horas da manhã. E Essa pergunta é ótima. Todo dia, às 15 horas no Facebook. E as perguntas são praticamente as mesmas. E eu tenho aqui já. Tem coisa que não tem resposta, porque a Caixa não dá a resposta. Não, né? Não dá. A Caixa, nesse caso específico, ela vai ter o auxílio eventualmente, infelizmente, negado. Houve uma negativa de prestação administrativa por parte da Caixa que inviabilizou a percepção do auxílio emergencial. Então, a gente já vê um fundamento jurídico que é parte que, olha, eu coloquei errado. A maioria das pessoas que fazem esse tipo de cadastro são pessoas humildes que não têm costume, até porque é um cadastro novo. Então, a quantidade de erros é muito grande. Então, o sistema deveria haver uma possibilidade de alterar o sistema, de alterar o cadastro, aquelas pessoas. Mas isso não deveria influenciar, porque isso aí é uma análise, como eu disse, vários sistemas conjuntos que fazem essa análise e a parte eu tenho ou não. O problema é que se ela errou, a quantidade de pessoas na família tem 5. Aí a pessoa, não, só tem 2. Isso dá uma alteração no cálculo, e essa alteração no cálculo vai fazer com que a pessoa perca o direito ao benefício. Então, ela deveria ter a possibilidade de alterar ali, ali no sistema da própria Caixa. Então, infelizmente, vai ter o benefício negado e vai ser necessário, então, a judicialização e pode procurar, porque a pessoa que não consegue alterar o seu cadastro pode sim, obviamente, judicializar, já que a Caixa não colocou instrumentos de alteração desse cadastro. Inicialmente, eles tinham informado que ia ter uma opção de editar. Isso, várias vezes. É erro do sistema. Erro grande do sistema. Total, isso é o que está aparecendo muito aqui na DPU, isso aí. Como você cria um aplicativo que não tem a opção de você consertar o que você errou? Exatamente. Isso é básico, né? É um problema. Eles achavam... isso foi até a presunção. A gente tem que ter cuidado com as presunções. Não, o sistema nem precisa, basta a pessoa colocar o nome que o sistema vai funcionar. Partiu-se de uma presunção errada, de que bastaria a pessoa pedir que a gente já tenha um sistema que funciona perfeitamente. Não.
na verdade, esqueceram que muitos dos dados que a própria parte informa na Caixa vai alterar ou não a percepção do benefício. Então, a gente teria que ter essa opção de editar sim, e de alterar e de realmente colocar essa opção, colocar devidamente como que deve funcionar. Vamos falar, tem uma pergunta interessantíssima aqui, doutor Kleber. Vamos Boa lá. noite. Michele, por favor, encaminhe a pergunta para o doutor Kleber. Eu fui Vamos. desempregado dia 18 de março. Só tinha 3 meses de trabalho, fiz o Certo. cadastro, recebi a resposta da Caixa dizendo que o quê? Não aparece, dizendo que esse cidadão, ele não falou, deve ser porque deu negado, né? Deve ter sido, não sei. O que aconteceu? Isso é muito comum, viu, doutora Michele? A gente tem muitos casos iguais a esse, que ainda não foi atualizado o Cadastro Nacional de Informações Sociais e que, embora a pessoa esteja desempregada desde o dia 18 de março, portanto, dentro do período limite que a lei dispõe, então ela teria, sim, direito. Mas como o empregador não fez a atualização e nem a própria parte fez a atualização, aí a parte ficou sem receber o auxílio emergencial. Isso aí é o caso mais comum. O que ela tem que fazer? Termo de rescisão do contrato de trabalho. Está lá a data da rescisão, como não teve nenhum tipo de aviso prévio, ou seja, porque o aviso prévio coloca pelo menos 30 dias a mais, aí já não teria mais direito. Como não tem aviso prévio, nesse caso é término do contrato de experiência, no caso dela, que foram aí 90 dias, então como é término do contrato de experiência, aí ela tem sim direito, já que foi dia 18 de março. Se fosse dia... Olha só, eu recebi uma pergunta igual a hoje. Mas eu fiquei desempregada dia 21 de março. Eu tenho direito? Aí já era. Aí eu falei, infelizmente, no seu caso específico, você está um dia atrasada. Mas se a tua TRCT, foi o que eu orientei, se a sua TRCT tiver lá dia 20, tá certo. Se abaixa na carteira dia 20, aí dá. Agora, dia 21, não dá. Eu fui bem específico assim. Falou, poxa, então eu vou ficar sem receber? Por enquanto, sim. Mas se você provar que, na verdade, você saiu dia 19, dia 18, então daria para você receber. Mas olha a discussão que a gente vai ter, olha o debate aí. Mas tem sim direito, durante esse período, quem tem até o dia 18 ali de março, 19, 20, tem direito. Dia 21 já não tem mais, né? Pela lei. Tem discussões sobre isso, viu? Tem discussões. Nós vamos ter muitas discussões, né, doutor Kleber? A Cristiane disse que minhas perguntas já estão esgotadas. É coisa boa. Deixa eu ver aqui. Tem gente que está instalando, desinstalando, instalando. Socorro! Infelizmente também é um erro do problema, né? As pessoas que estão instalando e desinstalando não vai mudar absolutamente nada. Não é problema a não ser que tenha baixado o programa com algum problema, o seu telefone celular, o seu software do computador está com algum vírus, aí tudo bem. Tem que ficar instalando e desinstalando. Se não é esse o caso, é melhor que se mantenha. Deixa do jeito que está, tenta, porque não vai conseguir, infelizmente, não tem essa opção claramente de alteração de cadastro. Então não adianta instalar e desinstalar, isso não vai mudar absolutamente nada. Isso aí você vai ficar gastando só dados da sua internet, então não é melhor não ficar fazendo isso, viu, pessoal? A Manri fez uma pergunta interessante. Doutor, recebi a primeira parcela pelo Banco do Brasil. A segunda será da mesma forma? A resposta é tranquila, sim. A tendência é se manter, manter como foi feito o primeiro pagamento, a tendência é o segundo ser feito do mesmo jeito. Aqueles que são da Caixa recebem um pouco antes, quem é de outro banco recebe um pouco depois, mas recebe também. Então, já vou emendar, já que você falou da Caixa. Doutora, por favor, fale da operação 023, doutor Kleber. Você está sabendo desse caso? Olha pra você ver. A pessoa entra no aplicativo, que é uma luta para entrar. Isso. Consegue transferir para a tal de operação 023 dentro do próprio banco, dentro da própria Caixa. E o dinheiro some. E aí? Como assim? O dinheiro está sumindo? Peraí, eu estou fazendo assim, doutor Kleber, deixa eu te explicar, porque está sendo ótimo. É uma conta. Aqui, ó. Caixa digital. Dinheiro veio. Só que o dinheiro sumiu aqui no meio. Em regra, meia hora o dinheiro já devia estar na conta. Com certeza. Não é nem meia hora. É instantâneo. O Itaú é na hora. O 023 é uma operação de um banco, de uma caixa chamada Caixa Fácil. É uma conta chamada Caixa Fácil. O dinheiro está lá, sim. Isso aí a pessoa não está conseguindo acessar o 023. Que nem sempre a pessoa que faz essa transferência
da 001 ou da poupança e manda lá para 023, nem sempre ela tem, que é 001 ou 013, e manda lá para a Caixa Fácil, nem sempre ela tem acesso a essa conta. Ela acha que tem acesso, mas muitas vezes ela está sem acesso a essa conta 023. Ela fala, olha, não caiu no 023. Na verdade, ela nem acessou ainda. Ela teria que ter uma conta Caixa Fácil, e provavelmente ela tem, já que ela conseguiu transferir, mas ela está sem conseguir acessar 023. É uma situação que ela tem que ir lá na aba da Caixa e colocar lá qual é a conta que ela está vendo. É 001? É a 013? Não, então é a 023. Então ela entra lá. Aí o dinheiro tem que estar lá. E se não tiver lá, aí a Caixa fez um investimento imediato. É coisa que eu acho impossível a Caixa fazer um investimento com esse dinheiro. Mas como Eu a não gente estou não sabe como achando os bancos impossível são... nada, doutor Kleber. Não estou achando nada impossível. É. Olha só, tem uma pergunta aqui, olha, Júnior Silva. Doutor Kleber, meu auxílio foi aprovado há mais de 20 dias, porém não recebi nada ainda. O que devo fazer? Se foi aprovado o auxílio, o dinheiro tem que ir para a conta dele. Qual foi a conta indicada? Aí ele falou, olha, eu indiquei a conta X, é a pergunta do Júnior Silva, 8155. Falei, se a conta que ele indicou não entrou, então é algum problema até aí. Aí cabe judicialização também. Tem casos especificamente, olha, está aprovado o auxílio, mas não, a Caixa não está fazendo a transferência. Ela não fez não pegou o dinheiro e fez a devida transferência para a conta específica da pessoa física. Isso ela deveria fazer. Aí eu pergunto, você já fez algum tipo de reclamação? Aí a pessoa ainda não. Então faça uma reclamação na Caixa primeiro antes de judicializar. Essa é a ideia. Você Tá não vendo? pode Eu estou sem judicializar. preparando eles para judicializar. Primeiro eu falei para entrar na ouvidoria. A ouvidoria não funciona, porque eu também estou Isso, não testando, funciona. tá? Não Não tem funciona. pessoal para isso. Banco, aqui, doutor Kleber, eu quero te falar uma coisa que eu quero desabafar. O Desabafo. Banco Central falou, eu vou te mandar depois no WhatsApp, que ele Certo. não tem a função de fiscalizar nada. Nesse Ah, não, me momento de manda, pandemia, juro, nesse me momento de manda sim. pandemia, ele disse que ele não vai fiscalizar nada, que o povo que resolva com a Caixa. Então, a autarquia que faz o Banco Central, eu me lembro até de uma época, eu estudava muito o Banco Central, eu estudei todas as legislações do Banco Central. A função principal do Banco Central, e não só do Banco Central, como de todas as autarquias que fazem regulação do sistema, a principal função é a proteção do consumidor. Se o Banco Central abertamente fala isso, no momento de pandemia, que o consumidor está mais fragilizado, aí a gente tem que falar, olha, Banco Central, não é por aí. Roberto Campos, nosso presidente do Banco Central, por favor, não faça isso. A função regulatória do Banco Central é hoje defesa do consumidor. Puna a Caixa Econômica Federal quando o dinheiro não cair na conta da pessoa que deveria ter recebido. Ela merece, no mínimo, uma multa, no mínimo, uma advertência. O problema é que é tudo do governo, é tudo. Você vê que o presidente da Caixa dá mais entrevista do que o presidente do Banco Central, né? Isso é um Demais. problema muito mais. É porque o pessoal confunde, mas a Caixa é uma pessoa jurídica de direito privado. Embora seja uma empresa pública, é pessoa jurídica de direito privado, visa lucro, tem os seus funcionários regidos pela CLT. Tem uma situação que, efetivamente, o Banco Central tem que fazer a devida regulação, tem que fazer a devida orientação também, a instrução, praticar atos normativos de modo a garantir o pagamento a todos. E isso não só pela Caixa, como aqueles que recebem por outros bancos. Então, o Banco Central tem que ser fiscal agora, sim. Esse e-mail eu gostaria muito de receber. Nossa, E farei questão de mandar. Eu farei a questão de mandar para um monte de gente aí. Pode mandar, por favor, que eu tô. Porque aí as pessoas entram na página e devem achar que eu sou maluca, né? O AMC falou para reclamar. O banco tá dando uma resposta que não é lá que é para reclamar. Falou que não, que eles não fiscalizam nada. Que eles têm outra Tem que fiscalizar. Tem uma pergunta da Raquel, não sei se você viu, eu acabei de ver aqui agora. Tem muita Sou pergunta. mãe solo, desempregada, análise desde o dia 7, ou seja, 22 dias de análise, já passou o prazo. Esse é o tipo de caso que eu discordo daqueles que acham que tem que aguardar o fim da análise. Já passou o prazo em muito tempo. Essa que está desde o dia 7, que deveria, no caso dela, mãe solteira, tem que receber não 600, mas sim R$ 1.200. É dobrado, já que ela é mãe solteira e deve morar sozinha. Então, ela tem que receber dobrado. Então, nesse caso específico dela, eu já recomendo imediatamente procurar a Defensoria Pública da União, já recomendo nos procurar para a judicialização desse tema, com tranquilidade. Deixa eu só Já vou pegar o gancho da sua pergunta. Tem muita gente que é mãe solo,
e foi lá retirar o dinheiro, e ao invés de ter os 1.200, tinha só os 600. Aí, a Caixa não deixou sacar, ela sacou só 600. Certo. O problema é que provavelmente no cadastro algum erro foi colocado ali devidamente. Pode ter acontecido efetivamente isso. Não colocou o dado correto, não informou ali. É mãe solteira? Sim ou não? Tinha que ter colocado certinho, é mãe solteira. Então, é por isso que eu falo, as pessoas, quando estiverem fazendo cadastro, deviam ser orientadas a não errar nenhum ponto. Porque qualquer tipo de erro, acontece isso. A Caixa proíbe de fazer alteração, e aí as partes, aí agora ela, no caso, está com prejuízo aí de R$ 600. Ela deveria ter recebido 1.200, recebeu apenas 600, e aí vai ter que judicializar aí para receber esses outros 600, já que é mãe solo, né? Mãe solteira. Então, Sim. realmente, mãe sozinha tem que resolver. E o pessoal do Bolsa Família, que recebe o Bolsa Família, mas a princípio eles iam fazer essa transição, mas não receberam. Olha só, isso eu recebi, pelo menos, as perguntas que eu recebi, eu acho que umas 60%, aí 30 perguntas, eram especificamente de Bolsa Família. Olha, eu sou beneficiário do Bolsa Família. Recebi lá de Bolsa Família R$ 170. Mas não era para eu ter recebido 600, já que é assim. Aí eu falei, poxa, é verdade, você está sabendo certinho a legislação, você deveria receber 600, mas no teu caso, que é mãe solo, era 1.200. Detalhe só. Mas eu recebi 170, está aqui o comprovante. Aí ela mandou o extrato. Eu falei, olha, o teu caso é urgente. Você fez cadastro? Ela, não. Realmente você não precisava fazer cadastro. É isso mesmo. Quem recebe Bolsa Família não precisa fazer cadastro, não precisava fazer cadastro. Aí eu orientei, olha, faça o cadastro imediatamente, hoje ainda, e veja qual vai ser a resposta da Caixa. A depender, já semana que vem, se não tiver uma solução por parte da Caixa, a gente vai ter que judicializar, que você deveria ter recebido R$ 1.200. Então, de Bolsa Família é o que mais tem dado problema. Pessoas que recebem Bolsa Família, ou seja, já preenche todos os requisitos, CAD único já preenchido, ou seja, já sabe se é mãe solo, se não é, se é homem, qual idade, onde trabalhou, quanto recebeu, já tem todos os dados, já tem tudo isso já no sistema do governo. Então, essas pessoas, especificamente essas pessoas, aí sim, deveriam ter recebido imediatamente o valor de, no caso dela, 1.200, mas em muitos casos, R$ 600. Então, esse é o caso que eu já recomendo. Faça o cadastro, então, já que não recebeu, faça o cadastro, depois de fazer o cadastro, se não receber em 5 dias úteis, aí a gente procura a defensoria e vão fazer a judicialização devida. Isso mesmo. Peraí, deixa eu pegar uma pergunta boa aqui pra gente. Vamos lá. Mãe solo, nós já falamos de mãe solo. Vamos lá. Enquanto isso, o pessoal faz coraçãozinho aí, viu? Faz coraçãozinho, gente. Quanto mais coraçãozinho, mais gente. Opa. Ah, tá. Uma questão que agora eu acho que já foi solucionada, mas se persistir, eu acredito que tem que judicializar. Eu tive lá na Caixa para acompanhar, né? Porque não existe nada na lei que diz que você tem que condicionar o recebimento à apresentação de um código, até porque ninguém conseguia entrar nesse maldito desse aplicativo. 023. Né? Desse conta fácil, Caixa fácil. Aí eles estavam tentando, as pessoas chegavam na Caixa para receber, eles estavam falando, olha, volta para casa, atualiza seu telefone, ou então pega um telefone de alguém emprestado. Inclusive, essa matéria passou no Fantástico. Pega o celular. Eu achei que era assim. Falei, não acredito. Eu vi um senhor e uma pessoa falando com ele, não, você tem que pegar um celular que funciona a internet. Pessoa com deficiência, pessoa idosa, que não tem condição nenhuma de ter esse acesso, né? A lei, ela já diz que não pode condicionar o recebimento a esse código. Indicação do código. Se eles persistirem, doutor Kleber, o que pode ser feito? A Defensoria Pública da União pode entrar nesses casos? Olha só, aí é um caso clássico de demanda de tutela coletiva. A Defensoria Pública também faz demandas de tutela coletiva. Olha só, se a Caixa está praticando uma conduta que a gente verifica que é abusiva, olha, faça a conta Caixa Fácil, porque lá tem taxas menores, tem taxas mais atrativas, e a gente consegue fazer uma gestão melhor. Na verdade, está querendo trazer aquele cliente para que permaneça na Caixa. A gente verifica aí uma conduta abusiva da Caixa em captação de clientela. Ainda que seja uma empresa pública e faz a gestão dos programas governamentais, não pode fazer isso. Isso é uma conduta ilegal por parte da Caixa. E aí é quando a gente fala, o Banco Central deveria ter uma norma específica, ou deveria dar
a devida atenção em relação ou seja, a devida orientação à Caixa para não fazer isso, deveria. Então, essa conta 0,23, que é uma conta Caixa Fácil, está deixando as pessoas mais em problema, numa situação de problema, do que numa situação de solução e percepção do benefício. Então, a Caixa está me obrigando. Olha, aí vem a tutela coletiva lá da DPU. Vamos fazer uma ação civil pública com o fim de compelir a Caixa a não ter essa conduta abusiva que viola o direito do consumidor. Isso aí fica aquela situação de que ou você faz a conta 0,23 ou você não recebe benefício. E Exatamente. ao fazer isso, você está colocando o consumidor numa situação constrangedora. Essa situação constrangedora, eu sou obrigado a fazer o 0,23 e, portanto, vou ficar sem receber o benefício se eu não fizer, então eu vou fazer. Então, ao determinar isso, deixa o consumidor como um todo numa situação muito fragilizada. E aí a gente tem a tutela coletiva para pedir uma indenização contra a Caixa e aí, dentro dessa indenização, isso ser encaminhado a algum fundo de defesa do consumidor, que é como funcionam as ações civis públicas. Então, a gente tem esse instrumento, mas isso é para ontem. A gente já tem um monte de pessoas já procurando isso, já fazendo isso, exatamente na tentativa, dentro da DPU já, na tentativa de impedir a Caixa de praticar determinados abusos. Então, a gente tem que estar atentos a isso. E quanto mais informações as pessoas passarem e caminharem para a DPU, aí sim, isso para a gente vai ser excelente para a nossa judicialização, viu, pessoal? Isso é importante. A participação de cada um de vocês com relação aos abusos da Caixa, encaminhando por e-mail a DPU, isso aí vai nos ajudar muito em relação a uma eventual ação coletiva, uma potencial ação coletiva que a gente possa fazer contra a Caixa Econômica Federal. Peraí, estou procurando outra pergunta aqui que não seja a mesma, porque tem muitas, mas muitas são repetidas. De trabalho, peraí, quando a Caixa vai acreditar, já tem... calendário de segunda, todo mundo sabe que não, né, gente? Infelizmente, fizeram a previsibilidade legal, mas se esqueceram de combinar com o orçamento, com o Tesouro Nacional. Então, infelizmente, não foi feita a devida destinação orçamentária específica e aquelas pessoas que já deveriam receber a segunda parcela não vão receber por falha do governo. Isso é uma coisa que deve sim ser criticada abertamente e a gente tem que falar, olha, o governo deveria ter feito efetivamente a previsibilidade, a questão orçamentária específica, a guarda de determinados valores orçamentários para pagar isso aí. Infelizmente, a gente já sabe que não vai dar para receber todo mundo. Então, é um grande problema e isso vai colocar a vida de um monte de pessoa aí ainda em mais risco, em situação ainda mais frágil. Exato. Meu chip para receber o código do aplicativo Auxílio Emergencial está bloqueado. E o 111 fala... Peraí, deixa eu ver o que ele está falando. Se não tiver... Não sei. Deve ser alguma coisa que o 111 não está dando de informação, porque eles disponibilizaram um telefone que não funciona. Puxa vida, ele perdeu o chip, eu acho que pelo que eu entendi, ele fez por um chip do celular, o chip parou de funcionar, portanto ele não consegue mais acessar como que está o benefício, aí ele liga no 111, aí quando o 111, não, a gente não tem informação por aqui não, tenta lá no seu negócio, mas eu estou sem chip. Se vira, olha só, nesse nível. Olha só, se para resolver mais rápido, o que eu recomendaria? Você vai ter que pegar um novo chip com o mesmo número. E isso só na operadora. Se você conseguir ligar na operadora e fazer isso, aí você consegue efetivamente resolver aí a tua situação e acessar novamente o teu cadastro. Eu acho que é isso que está acontecendo no teu caso. O doutor Kleber já respondeu a pergunta da análise, tá? A pergunta do 111, porque a maioria são essas. Bolsa Família, mãe solo. E nessas situações aí, gente, todo mundo deve procurar a Defensoria Pública da União, porque o prazo já está excessivo, já passou há muito tempo. Exatamente. A questão das mães solo, que só receberam R$600, podem buscar na judicialização esses outros 600, porque eu acredito, doutor Kleber, que eles não vão conseguir resolver de maneira administrativa, porque eles estão com tantos problemas que quando você for reclamar lá, né, você vai reclamar a questão do auxílio, e aí? Olha, eu recebi 600, aí é capaz deles falarem assim, mas que bom que vocês receberam 600, né? Deixa 600 para o outro. Para o outro, exatamente o que pode acontecer. Eu vi uma pergunta muito boa aqui,
conversei com você hoje que alegaram que estou recebendo seguro-desemprego, mas na verdade não está. Existe, isso é muito comum. A pessoa foi desempregada, era contrato de experiência, termina o prazo do contrato de experiência, a Caixa entendeu que então a parte vai receber seguro-desemprego, já que foi uma rescisão contratual que aconteceu recente. Por conta da modalidade de rescisão contratual, o sistema, na verdade, não é nem a Caixa, é o sistema do Ministério do Trabalho e Emprego, o antigo Ministério do Trabalho e Emprego, né? Hoje, Ministério da Economia, Secretaria do Trabalho e Emprego. Lá dentro da Secretaria tem uma rubrica específica que trata de como funciona o seguro-desemprego. Então, as pessoas, olha, foi uma rescisão sem justa causa, portanto, está compatível para receber seguro-desemprego, mas a parte não está. Na maioria das vezes, a pessoa, não, mas eu não tenho os critérios da lei. Embora tenha sido uma rescisão sem justa causa, eu não tenho ainda os critérios da lei, porque eu não trabalhei nos últimos 12 meses, é meu primeiro emprego, etc. Né? Os requisitos da nova lei do seguro-desemprego foram alterados recentes. Então, por conta disso, ela não recebeu o seguro e também não recebeu o auxílio, ou seja, está prejudicada das duas maneiras. Nem recebeu o seguro-desemprego e também não está recebendo auxílio. Aí, esse é o caso clássico que tem que judicializar. Esse é imediato. Esse, infelizmente, já teve negado. Estão dizendo que ela tem seguro-desemprego, mas não tem. Então, esse é o caso clássico que tem que procurar o mais rápido possível a Defensoria Pública da União para a gente judicializar esse tema com toda tranquilidade. Vamos judicializar esse caso aí de seguro-desemprego que a pessoa não está recebendo. Esse está fácil de provar. Recomendo pegar TRCT. O que é o TRCT? É o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, que tem lá a data fim, uma declaração do Ministério do Trabalho e Emprego, isso é raro, pega na internet, de que não está recebendo seguro-desemprego, os extratos para mostrar que, olha, não recebi nada na minha conta, e aí sim encaminha lá a negativa também, tem que levar a negativa também lá para a DPU, em meio da negativa, até que foi negado por conta disso. E com a negativa a gente judicializa e pede aí novamente aí o auxílio. Esse caso aí é clássico, tranquilamente dá para julgar, para fazer a judicialização. Essa questão, doutor Kleber, vamos só voltar na 023, que eles estavam perguntando muito aqui. A Vamos lá. 023, o dinheiro está lá, né? Então, eu Isso. tenho sugerido para que as pessoas, infelizmente, a gente está num tempo de pandemia, a gente não devia incentivar as pessoas a irem para a Caixa, mas eu estou incentivando, porque não tem outra forma de resolver. O Claro, telefone não é o jeito. atende, o telefone não atende, a ouvidoria não atende, o Banco Central diz que não fiscaliza. Quem que esse povo vai procurar? Pessoalmente. Vamos lá pessoalmente. Procura a DPU também, obviamente, né? Por exemplo, eu vi uma pergunta aqui, olha, a DPU Chile, a DPU mais próxima para de Contagem. Como a DPU não atua em Contagem, aí eu orientaria a procurar alguém que esteja fazendo um trabalho aí pro bono aí na região. Alguma OAB esteja fazendo um trabalho. Eu acho que as OABs, as subseções da OAB, em todo o Brasil, principalmente quando não tem uma Defensoria Pública da União, elas estão fazendo um trabalho pro bono com o fim de tentar fazer com que as pessoas recebam o auxílio. Então, nesse caso específico aí que eu estou vendo aqui, essa pergunta é muito boa. Eu sou de Contagem, vou receber? Não, não vou. Então vai. Então vamos judicializar aqueles que não têm condições, né? Então vamos fazer isso aí. Mas você me fez uma pergunta. Qual foi a pergunta mesmo? Que eu fui responder a pessoa do 023. Tá, do 023. Vai até a caixa Isso. e o dinheiro vai estar lá, depositado. O dinheiro está lá. Então, se o dinheiro está lá, tem que ir, obviamente, presencialmente à Caixa. Já que a Caixa não responde e-mail, já que a Caixa não responde a ouvidoria, já que a Caixa não responde nada disso, aí é o caso. Vamos presencialmente. Mas a Caixa não vai abrir agora. Olha, se não está abrindo, aí efetivamente é o caso de judicialização. Porque o dinheiro está lá e não está disponível. A Caixa está se recusando. O dinheiro já está lá disponível para saque. Então, isso deveria estar sendo resolvido pela Caixa, que é quem faz essa gestão da percepção do auxílio emergencial. Então, esse auxílio tem que ser o mais rápido possível aí disponibilizar a parte, porque é uma questão alimentar, é uma questão de sobrevivência. Então, a gente recomenda ir lá na Caixa, sim, claro, de máscara, vai de máscara para não ter problema, vai para a Caixa, pega a fila, conversa com o gerente que tiver de plantão e resolve isso aí o mais rápido possível. Resolver sem a justiça é muito mais rápido. Mas a gente tem que estar sempre pronto para a batalha judicial, se for o caso. Viu, pessoal? Eu não incentivo, não, sabe, doutor Kleber? Mas, ultimamente, eu tenho incentivado mesmo. Ó, tem uma pergunta aqui. Primeiro que o Felipe chegou. Felipe, obrigada, viu, pela ponte. Foi muito bom. Vou mandar um abraço pro meu amigo Clarei aqui, que ele pediu para eu mandar um abraço. Tem uma pessoa
que está perguntando o seguinte: todo mundo já sabe que quem tem vínculo, tem carteira assinada, não pode receber. Então, eu vou passar essa pergunta para você, porque eu já falei muito. Quem sabe agora, você falando, eles vão acreditar. Quem tem carteira assinada com meio salário mínimo tem direito ao auxílio? Não, não tem. Qualquer pessoa que tenha vínculo, ela necessariamente tem no Cadastro Nacional de Informações Sociais, está lá como empregada. E estando empregada, não preenche os requisitos da lei e do decreto para fins de percepção do auxílio emergencial. Mas olha só, tem um caso, isso me lembrou uma outra pergunta que foi me feita também esses dias. Pessoal, olha, mas o meu último emprego foi em 2015, mas o meu patrão não deu a baixa, e não deu a baixa no sistema. Eu vou receber ou não? Esses que estão em análise, a grande maioria são casos assim. Então é o seguinte, já que é uma grande maioria de casos assim, deveria fazer uma ação para baixa na CTPS? Não. O que a gente recomenda? Vai lá no seu empregador, mas a empresa faliu. Porque também tem muito caso assim que a empresa falha. Nossa, Se a empresa faliu, olha o trabalho que a gente vai ter. Uma ação de baixa na CTPS, lá na Justiça do Trabalho, com a baixa fazer nova tentativa de cadastro e nova tentativa de pedido. Vai ser negado ou não. E se não puder sequer ser feito pedido, aí novamente, uma ação específica para percepção do auxílio. Aí agora, doutor Kleber, isso. Nós vamos fazer a última pergunta, porque nós vamos fazer outra live, se você tiver disponibilidade. Estou disponível sempre, tá? Com certeza. Porque eu acho que 2 horas, assim, tinha que ser 1 hora por dia, porque mesmo assim ainda falta tempo. Verdade. Você vê que está 170 pessoas, 180 de vez em quando, pessoas online. Meu amigo Felipe deu uma boa noite para a gente. Boa noite ao nosso amigo Felipe, que fez essa ponte. Sim. Grande abraço. Ponte Mara. Agora eu já sei que em Brasília eu tenho amigo. Peraí. Isso aí. Tem uma pergunta aqui. Existe uma... Gente, é a última pergunta. O doutor Kleber, ele está disponível no perfil dele. Eu sei que vocês vão mandar mensagem, vão ficar à vontade. Ele é DPU, ele nasceu para isso. Ele nasceu para isso. Para responder isso, tá certinho. Então, as pessoas que tiveram a negativa, doutor Kleber, eles não estão tendo a possibilidade de contestar no site, no aplicativo, né? E eles estão dentro dos critérios. Né? Nesse caso, você entende que a Defensoria Pública da União pode judicializar essa questão? Vamos lá. Já teve a negativa ou não? Não tem como ter negativa. Teve. Esse caso a negativa. Teve. Então, se já teve a negativa, aí imediatamente já dá para procurar o benefício, com tranquilidade. Já dá para procurar, sim, a DPU para a gente judicializar esse tema. O pessoal está perguntando, doutor Kleber, qual DPU que você fica que eu vou te procurar? Eu falei, não, calma aí, pessoal. A DPU tem um critério específico. Quem está atuando isso aí especificamente são os ofícios cíveis. Aqui em Brasília são 9 ofícios cíveis, mas tem no Brasil inteiro. Então, só a DPU do Brasil inteiro é que vai atuar e a divisão... Eu não, mas eu quero você. Eu falei, não pode ser eu, não. São vários, ainda vários defensores. Cada um é que atua na sua área de competência específica. Mas em relação a essa pergunta específica, se já teve benefício negado, preenche os requisitos, é rápido. Judicializar. Infelizmente, não vai receber tão rápido. A gente sabe como funciona, infelizmente, a justiça, mas se não judicializar, não tem nem previsibilidade de receber. Então, tem que judicializar, ainda que demore mais. Mas sim, vamos judicializar. Nesse caso, já teve a negativa, preenche os requisitos. Alguma coisa foi errada na análise. Então, esse erro deve ser reparado e a parte aí, efetivamente, receber. Tá, pessoal? Acho que é nessa linha que a gente tem que trabalhar. De você. Tem gente atrás de você lá em Brasília, viu? Todo mundo vai colocar o domicílio deles lá em Brasília para ser atendido. Maravilha, vamos para Brasília. O pessoal manda aí, hoje não precisa nem vir. Hoje, para a gente conversar com o pessoal do mundo todo, é só usar a internet. Não precisa vir, não. Só mandar aí que a gente vai ver aí. Teve uma pessoa que foi receber, olha, recebo BBC no Itaú. E eu optei essa conta no cadastro. Não optei pela poupança digital. No 111, sou aprovada pelo CAD único e benefício na conta digital. No Caixa ainda estou em análise. Pelo que eu entendi, a pessoa já recebeu no Itaú e está em análise ainda um outro, mas na verdade não pode receber duplo não, viu? Só pode receber um benefício, não cabe um ou outro. Então, se está recebendo o BPC, não tem direito a receber o auxílio emergencial. Por isso que vai continuar em análise no outro. Então, continua
recebendo apenas o BPC, tá? Mas Então, no caso dela, deve ser que ela não é titular. Então, Ah, ela não é tá. titular, aí tem a forma dela receber como pessoa, Isso, aí tudo né? bem. Deve ser como representante, tutora, alguma coisa assim, ela é curadora, ela deve ter alguma situação jurídica que ela está recebendo por outra pessoa. Ou então ela é mãe, Exatamente. ela pode ser representante legal, ela é mãe, na verdade, que tem direito ao BPC pode ser o filho ou a filha, né? E aí realmente recebe o outro, fica a análise. Seria Isso. interessante, nesse caso, indicar realmente a conta da Caixa, já que tem a conta da Caixa. Aí Uhum, facilitaria. Mas se está em análise, é porque essa situação ainda está analisando, que não foi previsto nos programas que foram utilizados pela Caixa, que é, como eu coloquei, todos os governos, ela está recebendo pelo CPF dela, mas não é dela. Ela está ali como representante. Então, essa aí é muito boa. Esse é o típico uhum. caso, e se ela tiver negado, pode judicializar, mas vamos torcer para que seja resolvida, ela tem que efetivamente mostrar que a situação dela é uma situação bem específica. Ó, gente, ó, eu tô despedindo do Dr. Kleber, que eu vou ter que fazer uma live, outra live agora, Dr. Kleber, hoje é 3. Vamos lá. E Maravilha, parabéns. nós vamos fazer mais lives. Você já pensa Vamos aí na sim, sua agenda para a gente vamos conversar, que eu sim. adorei. É E maravilha, outra adorei. coisa, muita gente ainda tem muita dúvida, eles vão te procurar lá no seu. Dê atenção para esse povo, que esse povo é do meu coração, tá bom? Isso. Vamos dar atenção para todos. A gente sabe que vai vir um monte Então tá agora. bom. Hoje ficou aí uma média de 180, Vai. 170. Agradeço, doutora Michele. Fiquei muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. Estar aqui contigo, uma Aí, alegria enorme. Você tem uma condução aí maravilhosa aí dos trabalhos. Fiquei muito feliz. E todo mundo que está aqui hoje, quem gostou, faz aí o coraçãozinho. Ele ficou muito feliz. Palmas aí para a doutora Michele. Realmente esse trabalho palma que ela para está todo mundo. fazendo de esclarecimento à população. Isso aí é uma situação muito boa. Tá de parabéns, né? Todo mundo que tem essa disponibilidade. Isso aí é motivo de muito orgulho. Fiquei muito feliz, muito honrado de estar aqui contigo, viu? Grande Obrigada, abraço. doutor Cléber. À Nós vamos disposição. marcar outra, tá? Vamos marcar Beijo, com sim. Deus. Beijão. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.